Olá, seja muito bem-vindo à nossa série aqui, nossas aulas sobre fundamentos de finanças. Eu sou o professor Luciano Valadares e hoje eu vou estar falando com vocês aqui a respeito dos juros simples, né? A gente fala juros simples, o nome já traz, mas é simples mesmo. E aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundamento que é importantíssimo em finanças e é importantíssimo nas nossas finanças também, principalmente quando a gente está fazendo uma compra aí que a gente vai falar, né? Vamos calcular os juros, né? Então, nessa primeira aula aqui, né, sobre juros, eu vou falar sobre o simples, mas a gente tem outra aula aí que nós vamos falar sobre os juros compostos também, então não deixe de ver. Bom, juros simples. Então, se o cálculo dos juros é feito com base apenas no principal original, o que é o principal original? Aquela grana que você colocou, aquela grana que você tem, aquela grana que você pegou emprestada, aquele total de dinheiro. Mas é pago ao final do empréstimo, ou seja, pago de uma única vez, o denominamos juros simples. Assim, no regime de juros simples, não há o cálculo de juros a partir de juros. Ou seja, eu não calculo um juros simples, vejo o montante que aumentou, calculo outros juros e assim por diante. Além disso, os juros são pagos ao final do período. E aí a gente tem aí fórmulas, duas fórmulas, assim eu diria, principais, ou duas não, né? Algumas, temos uma fórmula principal, vamos resumir, mas a gente pode ver ela de quatro formas diferentes. Então a gente pode observar aí, deixa eu pegar aqui o meu apontador laser, a gente pode ver aí a primeira fórmula, né? Que é os juros. Aí temos o P de principal, o I, que é a taxa de juros, e o N é o tempo, né? Por assim dizer. Então a gente tem aqui, ó, G de juros e taxa de juros, N é o prazo e o P é o principal. Essa formulazinha aqui, ela pode migrar para isolar o principal, e aí nós temos juros divididos sobre a taxa vezes o prazo. E se isolarmos a taxa, vamos ter juros dividido pelo prazo pelo principal vezes o prazo, e se isolarmos o prazo, teremos juros dividido sobre o principal vezes a taxa. Então, é muito simples de usar e é isso aí mesmo que vocês estão vendo aí na tela. Bom, dentro das fórmulas principais aí também, a gente tem aqui para averiguar o montante, né? Falei que eram duas principais que se dividiam. É mais ou menos isso mesmo. Então, se eu quero descobrir o montante, então eu tenho S, que é o montante, igual ao principal, abre parênteses, 1 mais taxa de juros, mais vezes o prazo, fecha parênteses. Então, é um outro meio aí da gente descobrir qual é o principal. Então, se a gente está descobrindo somente os juros que a gente vai receber, aqui nesse a gente vai saber o montante que iremos receber ao final do prazo. E aí também temos aqui o isolamento de cada um dos itens quando você quer descobrir item por item. Não que você não possa jogar aqui, né, professor? Jogar todos os dados aqui e resolver a equação da forma que está. Mas ali é só uma simplificação para vocês. Importante, vamos a um exemplo então. Então a gente temos aí, ó, calcular o valor dos juros pagos pelo empréstimo de um capital de R$ 2.500, a taxa de juros simples de 2% ao mês, após 4 meses. Então a gente tem aí os dados, né? Juros é o que a gente quer descobrir, principal, prazo e taxa de juros. Então na hora que a gente resolve isso aí, a gente tem que juros vai ser igual principal vezes taxa vezes o prazo. Então, juros a gente vai ter que é igual a 2.500 vezes 0,02. E importante, tá? Quando você olha aqui, ó, 2% é igual a 0,02, ou seja, é 2 dividido por 100. 2%, tá, gente? Importante, 0,2 vezes 4, que é os meses aí que foram dados. Juros, então, quando eu coloco R$ 2.500 aí aplicados a uma taxa de juros de 2% ao mês durante 4 meses, ao juros simples, eu vou ter R$ 200. Outro exemplo aí para a gente fixar bem. Qual é o rendimento de uma aplicação financeira de R$ 3.589 após 139 dias a uma taxa de 1,9%
ao mês. Novamente, temos aí os dados, juros, prazo, juros principais, prazo e taxa de juros, e a gente começa a calcular a partir daí. Bom, então a gente tem que primeiro descobrir o prazo. Então a gente tem 139 dividido sobre 30. Voltando aqui só para você não se perder, ó, temos aí, ó, 139 dias, e isso aqui está aplicado ao mês. Então a gente tem que pegar esses 139 dias e descobrir quantos meses isso vai dar. É assim que funciona. Então daí a gente tem então 139 dividido por 30, lembrando que 30 é o mês fiscal, tá? Para cálculos em finanças, nós vamos ter aí 4,63 meses aproximadamente. Feito isso, aí fica fácil. Juros igual prazo, igual principal, vezes taxa, vezes o prazo. Então, a gente tem 3.589 vezes 0,019, que é a nossa taxa de juros de 1,9% ao mês, vezes 139 dividido por 30, que é o nosso prazo. E aí a gente chega a um juros de R$ 315,95. Bacana, né? Muito simples aí da gente poder estar descobrindo, então, as coisas. Bom, mas temos que ter alguns cuidados com os arredondamentos aí, igual vocês viram lá, que quando a gente coloca lá, ó, encontramos 139 dividido por 30 igual 4,63333. Tem que tomar um cuidado danado. Se possível, use igual a gente fez na conta anterior, 139 dividido por 30. E aí você faz o cálculo direto para aproveitar todas as casas decimais possíveis. Se esse valor for arredondado antes de calcular a resposta final, poderemos perder precisão no cálculo, como será visto na alternativa a seguir. Então, ó, a gente tem aí, ó, vamos pegar aqui de novo, arredondando 139 para o resultado. Se a gente tivesse arredondado para 4,6, a gente teria um resultado aqui de 313,68. Se a gente arredondasse para 4,63, a gente teria 315,72. Professor, mas é 72 para 68, 4 centavos. É 4 centavos de alguém. Imagina 214 milhões vezes 4 centavos. É o número de brasileiros que tem. Se você quiser me dar 4 centavos aí, todos os brasileiros, eu fico muito satisfeito. Muito obrigado. Tamo junto, hein? Se a gente arredonda para 4,633, temos 315,93. Então, ó, usando a maior precisão, né, que é usar esse cálculo aqui direto, a gente tem então que, se usar tudo, teremos 315,951,6333 centavos. Então, olha só, o cálculo correto, aí sim, vamos arredondar ao final, porque a gente sabe que não existe, depois da vírgula, só duas casas decimais. Então, pela lei de arredondamento, se a terceira casa após a casa que você... Se a casa logo seguinte, da qual é o máximo que você pode ter, igual nesse caso aqui é 1, até 5 você arredonda para baixo, 5 você mantém o número de 5 para cima, 5 você mantém o número anterior, e se for acima de 5, você arredonda para cima. Então é assim que é feito aí os arredondamentos, pois você pode pesquisar que você vai ver que isso é bem tranquilo. A ideia aqui é te mostrar o seguinte, arredonda no final. Bom, cálculo do principal. Então, exemplo, calcular o valor necessário para aplicar em um fundo que remunera a taxa de juros simples de 26% ao ano para se conseguir rendimento no valor de R$ 400 após 45 dias. Então, calcular o valor necessário para aplicar. Qual é a grana que eu tenho que colocar para isso? Então, a gente tem aí, ó, os dados, né, que a gente já traz lá de novo, tá? A continha aqui, ó, 45 dividido por 300, né, já que a gente está falando aí de taxa ao ano, então eu tenho que pegar e jogar isso para ano. Temos aqui a solução, que se eu fizer todas as contas, reparem que a fórmula é sempre a mesma, tá? Aqui só foi isolar a fórmula para descobrir o principal, a gente teria aí 12.307,69. O 2, lembrando, arredonda para baixo.
Cálculo da taxa de juros, fazendo conta por conta, isolando aqui, se você já prestou atenção aí. Uma aplicação de R$3.000 rende juros de 340 após 320 dias. Calcular a taxa anual de juros simples utilizada. Então, a gente tem aí, de novo, todos os dados. A fórmula sempre é a mesma, só foi rearranjada aqui. Quero fazer direto, professor. Você vai rearranjar querendo ou não. Mas a gente vai achar aqui, ó, 0,1275. Então, temos uma taxa anual de 12,75% ao ano. Cálculo do prazo. O empréstimo de R$4.700 rende juros de 980 a uma taxa mensal de juros simples de 5,5% ao mês. Calculado o número de dias que durou o empréstimo. Bom, então a gente tem de lá, nada muda aqui. Então, eu isolei o N e eu tenho 980 dividido pelo prazo, pelo principal, vezes os juros, e achei 3,711, uma dízima periódica. A duração do empréstimo é 3,79 meses. A solução acima atende o que foi solicitado. Foi solicitado o número de dias. Então, na hora que eu venho aqui, eu tenho que pegar o que é mês e transformar para dias. Como é que eu faço isso? Ano fiscal de novo. 30 dias é o ano fiscal. E aí, eu multiplicando, então, esse resultado em meses por 30 dias, eu tenho aqui, ó, 113,73 dias. Então, o empréstimo durou 113,73 dias. Lógico, professor, como é que dura 73 dias? Provavelmente no banco seria 114 dias aí, arredondando, porque não dá para quebrar o dia no meio, né? A menos que seja empréstimo por minuto, né? Ou por hora, ok? Muito bem. Problemas envolvendo o montante, ou seja, o cálculo do montante. Então, quando a gente vai calcular o montante, um exemplo é: um capital no valor de 5.600 foi emprestado a uma taxa de juros simples de 43% ao ano. Calcular o montante após 458 dias. Olha, taxa de juros, ano, após o prazo, tá? Em dias. Então, ou você joga esse aqui para dias, ou joga esse aqui para ano. Então, de novo aqui, né, a gente tem todas as fórmulas, e aí a gente está calculando, então, o montante, que é aquela formulazinha, o S de montante aqui. Fazendo todos os cálculos aqui, a gente chega em 8.673,51 e assim vai. Então, a resposta, o montante tem que ser de R$ 8.663,51. Então, a gente está vendo aqui, ó, capital de 5.600 foi emprestado a taxa de juros de 43% ao ano. Calcular o montante, ou seja, quanto eu vou tirar. Qual é a diferença? Eu não quero saber os juros. Mas eu quero fazer por taxa de juros. O que você vai ter que fazer no final? Pegar os juros e somar ao seu principal. É a mesma coisa. Eu só esqueci a fórmula, só sei dos juros simples a fórmula. Faz pelos juros simples, não esqueça de somar no final. Parece complicado, né? Não, é juros simples mesmo, tá? Cálculo do principal. Então, a gente tem aí: qual é o capital necessário para acumular um montante de R$ 9.350, a taxa de juros simples de 34% ao ano após 37 meses? De novo, taxa em ano e está pedindo em meses é o prazo, então eu tenho que ajustar. Então, na hora que eu ajusto aqui, eu descubro o seguinte: 37 dividido por 12 vai ser igual o ano que eu tenho, lembrando de usar sempre o máximo possível aqui. Então, eu tenho lá a fórmula, isolo o principal, e aí eu faço toda a conta aqui, que vocês já conhecem, e vai dar um resultado final de 4.564,69. Significa que eu tenho que colocar essa grana aqui, aplicado por 37 meses, a uma taxa de 34% ao ano, para me dar R$ 9.350. Essa que é a jogada aí na hora que a gente faz essas contas. Mais um exemplo? Cálculo da taxa de juros. Exemplo: qual é a taxa anual de juros simples que transforma um capital de 5.870, então a grana que eu coloquei, em um montante no final, um montante de 6.370
R$ ao final de 270 dias. De novo, qual é a taxa anual? Ah, professor, então isso quer dizer que isso aqui vai ter que virar ano? Provavelmente. Vamos lá? De novo, os dados estão todos aqui, temos a solução. Usando a fórmula aí do montante, a gente vai chegar que para descobrir... E aí tem o isolamento aqui, né? Eu aconselho vocês, ó, façam o isolamento, né? Pode usar isso aqui direto? Pode, vai chegar na mesma coisa aqui no final. Passa para um lado, passa para o outro, lembra como é que é isso? Aqui só está fazendo isso antes. E aí eu tenho aqui então que a resposta vai dar 0,107575. Isso multiplicado por 100, que é porcentagem, vai me dar uma taxa de 10,68% ao ano. Olha o arredondamento aqui, ó, estamos arredondando. Muito bem. Cálculo do prazo, né? De novo, a gente está esmiuçando toda aquela conta. Então, a gente tem uma aplicação de R$ 20.470, a uma taxa de juros simples de 43% ao ano, tem um valor de resgate na data final do vencimento de 26 mil. Quantos dias durou a aplicação? Ah, de novo, ó. O cara está me dando ao ano e pedindo em dias. Vamos ver quanto que dá isso? Temos aqui toda a regra, temos a fórmula, isolamos a fórmula e descobrimos que, ao final das contas, temos aí 228,2553 dias. Então, resposta, 228 dias para chegar a um montante de 26. Lógico, gente, há algumas controvérsias, porque esse finalzinho aqui faz diferença? Faz diferença, né? Quando você arredonda para baixo, provavelmente você não vai chegar nos 26 mil, vai dar 25 alguns quebrados. Mas, didaticamente, é isso que acontece. Então, provavelmente, a gente deixaria ele por 229 dias e daria 26 mil e algumas coisas. Mas, para a gente chegar naquele montante ali, 228 dias,25 são suficientes. Bom, galera, foi bem rápido aí a aula, né? Mas eu acho que bem elucidativa para a gente já perder o medo de juros simples, né? Não é bicho de sete cabeças, é só a gente ficar atento às taxas quando está em ano, o prazo está em dias ou meses ou alguma coisa diferente disso. O pessoal pode estar só em ano, mês ou dias, eles podem estar em décadas, não importa, desde que você traga tudo para o mesmo denominador, para o mesmo tempo, ok? Bom, agradeço você ter visto essa aula até agora. Fique com Deus e não deixe de nos acompanhar aí na nossa série sobre finanças. Bye, bye, tchau, tchau.